Boa tarde, gente. Muito bom estar reunido mais uma vez na segunda-feira à tarde para nossas doutrinárias. Espero que todos estejam bem, se cuidando, buscando o máximo possível se manter em distanciamento, mesmo dos irmãos que já foram vacinados, que possam compreender que ainda é necessário a utilização de máscaras, do álcool em gel e manter o distanciamento. E para início da nossa conversa dessa tarde, convido a todos nesse momento a fechar os olhos, elevar o pensamento, para que possamos entrar numa atmosfera de equilíbrio, de paz, de concórdia. Que possamos fechar nossos olhos e solicitar a espiritualidade maior que possa nos envolver nessa energia de amor, de paz, de concórdia, de equilíbrio, de saúde. Que essa energia possa estar sendo emitida também para o nosso planeta. Em cada canto desse lindo e belo planeta azul, as nossas energias possam estar chegando, para que junto com a espiritualidade maior possamos formar essa grande redoma de proteção e de transformação ao nosso planeta. Que as nossas boas vibrações de equilíbrio, paz, de saúde possa chegar em cada canto aonde tenha um irmão necessitando dessa energia. Que possamos envolver os nossos governantes na energia de paz, para que não chegue até eles uma perturbação, nenhuma influência espiritual negativa, para que as melhores resoluções, juntamente com a intuição que os bons espíritos passam, possa chegar até eles. Que possamos envolver os cientistas, pesquisadores, a todos os irmãos que estão voltados nesse momento na eficácia de uma vacina para controlar essa pandemia. Que possamos vibrar também pelos irmãos que já se encontram acamados, passando por esse difícil processo. Que a energia de cura, de harmonia, de equilíbrio chegue a cada um deles. Que possamos envolver a todos os irmãos que estão na linha de frente, tanto os médicos como os irmãos de outros setores que se fazem necessário estar trabalhando na linha de frente do combate. Que eles recebam essas energias de proteção, de amparo e paz. Que possamos ser o emissário de boas palavras, de boas vibrações, da positividade que nós necessitamos. Quando não tivermos uma palavra de consolo, de alegria, de boas vibrações, que possamos silenciar. Que possamos manter as nossas orações firmes e fortes todos os dias em prol do equilíbrio e a paz. E assim, com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão dos espíritos mentores dessa casa, nós iniciamos a nossa doutrinária dessa tarde, envolvida em muita paz, em muita luz. Que assim seja.
Boa tarde mais uma vez, meus irmãos. Muito bom encontrar cada um de vocês nessa tarde, como eu falei anteriormente, acreditando que estejamos bem, apesar dos desafios, apesar de termos pessoas conhecidas, queridas, passando por uma provação muito dura, que possamos estar bem, no sentido de estarmos equilibrados, no sentido de estarmos buscando dar a nossa parcela de colaboração. Nesse mês de abril, estamos estudando nas segundas-feiras e no domingo o livro A Bússola e o Leme, de Haroldo Dutra. E é interessante a gente compreender que eu acredito que algumas pessoas mais novas não tiveram oportunidade, não sabem nem o que é uma bússola. E aí eu fui buscar a conceituação da palavra bússola, que diz: é um objeto de orientação geográfica desenvolvida há 2000 anos antes de Cristo. Ela tem essa função, pois a sua agulha magnética sempre aponta para o norte magnético da Terra. A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. E como eu falei para vocês, o título do livro de Haroldo Dutra é A Bússola e o Leme. E o que é um leme? É o dispositivo de controle da direção de embarcações ou aeronaves. O princípio de funcionamento consiste em desviar o fluxo do fluido em questão, ou seja, a água, no caso dos navios, e o ar, no caso das aeronaves, de modo que, através de um par de ação e reação, conseguir rodar o veículo ou a nave para a posição pretendida. E na capa do livro tem uma frasezinha que eu achei muito interessante, que ele fala, embaixo tem escrito assim, em cima tem o título, A Bússola e o Leme, e na parte de baixo tem escrito: em busca da direção e do sentido. Isso é muito interessante. Além da gente buscar a direção, a gente tem que ter um sentido. E na semana passada, a Carmen falou sobre o ciclo da vida, né? E isso também é muito interessante, que a gente começa a compreender que cada fase da nossa vida representa um momento. Ou seja, no paralelo que ela fez desse capítulo, é como se fosse uma estação. E nesse capítulo específico, iremos trabalhar um pouco sobre os setores da experiência. Já lembrando a vocês e convidando que seria muito importante, quem puder e tiver à disposição, buscar fazer uma leitura desse livro. Porque esse capítulo ele é muito específico, ele fala de alguns setores de maneira muito destrinchada, que o próprio Haroldo, quando ele foi trabalhar em alguns seminários, ele gastou mais tempo. Era um seminário mais extenso para se trabalhar só esse capítulo especificamente sobre setores. Então, eu faço esse convite para que possamos depois buscar, que eu vou trazer só um pequeno tiragosto sobre esse título, sobre esse capítulo, mas que vocês possam buscar depois fazer uma leitura maior, até para que possamos fazer essa troca, né? E Haroldo começa nesse capítulo trazendo uma frase interessante, que ele diz assim: o segredo do mundo é o laço que liga a pessoa ao acontecimento. O espírito contém o acontecimento por vir. O acontecimento é a marca da sua forma. O homem verá seu caráter impresso nos acontecimentos que parecem vir ao seu encontro, mas que na verdade brotam dele e o acompanham. Pode parecer confuso, mas tem uma frase de Chico que resume muito bem
essa passagem que traz o início desse capítulo. Chico fala que a nossa vida é como se fosse um livro em branco, que a cada dia nós escrevemos uma página da nossa vida. É exatamente sobre isso. É a maneira que nós nos portamos perante a cada atitude, né? É como se já estivesse transcrito em cada um de nós nesse momento. E Haroldo continua dizendo assim, né? Voar, migrar ou simplesmente viajar são expressões sutilmente diferentes para uma única realidade subjacente, deslocar-se por um território. Ou seja, voar, migrar é você se deslocar de um território para outro. É você se locomover, é você mudar. Por mais que a gente diga assim, mas mesmo parado eu consigo fazer uma viagem, isso não é uma verdade. Porque até você, para fazer uma viagem, você precisa se deslocar do seu real para um imaginário, mudar um pouco, fazer um mergulho. Então você mudou de uma maneira ou outra de consciência ou de estado. E ele segue. Esse capítulo é muito bonito, é interessante. Então eu peço já desculpa e permissão a vocês que eu vou trazer muita parte desse capítulo especificamente, fazendo uma leitura e a gente trabalhando em cima disso. E ele diz assim: aviões, seres humanos e animais estão constantemente se deslocando sobre um vasto terreno que convencionamos chamar de planeta Terra. E ele completa dizendo: não há viagem no sentido concreto do termo, sem que haja um território sobre o qual alguém se desloca. Como eu falei anteriormente, você precisa sempre se deslocar de uma maneira ou de outra, seja espiritualmente, psicologicamente ou materialmente. Você precisa fazer esse movimento de se deslocar. E aí a gente começa a compreender esse processo de navegação, que precisa ter uma direção, que precisa ter um caminho, que precisa se ter uma boa dose de conhecimento a respeito do território. Ou seja, se você vai fazer uma viagem, se você vai se deslocar, é muito prudente que você conheça o seu caminho. Que trajeto você vai buscar? Que caminho, o que é que pode haver nesse caminho para você conhecer, até ter o conhecimento das ferramentas que você vai utilizar. Ou seja, se você vai fazer uma viagem de carro para um lugar que você não conhece, você tem que buscar ter um mapa. Você precisa, antigamente, as pessoas utilizavam bússola. Você precisa saber fazer a leitura de uma bússola. De um GPS, você precisa saber programar o seu GPS. Ou qualquer outro artefato. Hoje as pessoas mais novas utilizam o Google Maps, ou utiliza a ferramenta de navegação específica de cada celular, mas você precisa saber fazer isso, porque você não pode simplesmente se atirar num terreno que você não conhece. Isso não é prudente. Se você vai fazer uma viagem de carro para um caminho mais longo, você tem que fazer uma pesquisa, porque você precisa saber aonde tem um posto de gasolina, quanto tempo você vai gastar, se você vai precisar se alimentar, quanto tempo você vai gastar em deslocamento de um local ou outro para um descanso. Então você não pode se atirar simples e puramente numa viagem sem ter conhecimento. E Haroldo fala, quando você faz esse movimento, você precisa ter as palavras-chave são sempre essas três, que é posição, que posição você está, que direção você quer ir e qual é o sentido. Isso é fundamental para a caminhada de qualquer um, certo?
Se você pega o livro, esse é o capítulo 4, se eu não estou enganado, é o capítulo 4 ou capítulo 3, aqui você vai lendo mas é o capítulo 4 que ele fala, mas no capítulos anteriores desse livro, Haroldo já vai falando sobre quais são as nossas percepções da vida e qual é o sentido metafórico da nossa vida. E ele trata como se fosse uma grande viagem. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre esse livro e tem até no YouTube uma entrevista que ele deu para Rony Von falando sobre quando ele pensou em escrever esse livro, ele foi se consultar com um comandante, um aviador muito experiente, para poder ter embasamento para construir esse livro. E ele fala exatamente nesse sentido metafórico de viagem, que é uma constante migração que nós fazemos, exigindo de cada um de nós aquela compreensão dos padrões e da regularidade da natureza. Quando eu falo regularidade da natureza, é interessante que eu estava assistindo a palestra de Carmen, ela falando sobre quando a gente traça a nossa vida como se fosse um paralelo às estações do ano. E quando a gente diz assim da regularidade da natureza, a regularidade é que em todo tempo, no ciclo da vida, teremos sempre 4 estações, que ela fez da referência com as idades, com a primavera, o verão, o outono e o inverno. A gente pode até dizer o seguinte, pode ter inverno que não faça tanto frio, como pode ter verão que não tenha muito calor, mas sempre as estações vão acontecer e sempre tem a data prevista para que isso aconteça. Isso é regularidade. E o conhecimento do ciclo de vida, que também é interessante, vem como se fosse um inventário das nossas potências ou os equipamentos da aeronave. A gente precisa conhecer, precisa fazer uma revisão. E a meta que nós temos que atingir é chegar naquele sentido que nós queremos. Como eu estava falando, eu já falei no último encontro e eu estava falando que na nossa roda de conversa, eu estava conversando com as meninas, falando exatamente sobre isso, sobre essa questão do desafio que nós temos em cada período de nossa vida. Imagina se nós fôssemos adolescentes, com 17, 18 anos, e tivéssemos o conhecimento que nós temos com a vivência da idade, com a maturidade da idade. Se a gente tivesse essa maturidade, essa vivência, esse conhecimento com 17 anos, como nós conseguiríamos passar por alguns desafios, alguns apertos que nós passamos com mais facilidade? E Haroldo, ele traz o seguinte, aprender a enfrentar os períodos de crise e desafio da nossa vida com mais habilidade e sabedoria. É isso que nós temos que, no nosso setor da vida, em cada setor da vida que nós temos, que eu não vou trabalhar verdadeiramente agora o setor e vou explicar depois a vocês vão entender, porque ele distribui setores, o setor da nossa vida, com um gráfico distribuindo em 12 setores. E esses setores, cada um deles especificamente, serve para todo mundo. Para em qualquer fase da vida, para qualquer tipo de pessoas, você trabalhar esse setor e você consegue ter direção e rumo e vai ter uma compreensão maior do que está acontecendo. E ele diz o seguinte, por essa razão chegou a hora da bússola, ou seja, ela pressupõe o conhecimento detalhado das coordenadas do espaço-tempo do nosso território. Território íntimo que ele está falando, não só no território externo, mas no território íntimo, né? E ele fala o seguinte, ao lidarmos com as periódicas crises da vida, é importante relembrar 3 questões fundamentais. Quando você está passando por desafios, quando você está passando por momentos de crises,
Quando você já tem mais vivência, mais experiência, como eu falei, você vai sempre buscar e ter essa visão de 3 coisas fundamentais quando a crise chega para você. A primeira, você vai perguntar: o que é que está acontecendo? A segunda coisa que você deve perguntar: como está acontecendo? E o terceiro, que você precisa ter esse conhecimento maior, que é importante a gente compreender os setores da vida, que é aonde ou em que área da minha vida está acontecendo isso. Parece que é fácil, mas não é. É como eu falei, quando você vai fazer uma experiência, quando você vai adentrar em algum território, você precisa ter conhecimento. E esse conhecimento você só consegue adquirir com vivência. Você passou uma crise, como a gente sempre fala da crise da pré-adolescência, e Carmen falou muito bem isso, quando falou sobre jovens, sobre desafios, sobre as estações. E quando essa crise chega, quando você já está no seu outono da vida, ou no período de inverno da vida, que seja um período mais adiante, com a sua experiência, com a vivência, você consegue compreender e passar de maneira mais tranquila. E Haroldo traz o seguinte, que os obstáculos que encontramos no exterior refletem as nossas limitações presentes no nosso interior, demandando uma transformação muito pessoal, específica e intransferível. É o que a gente fala da experiência. Experiência é intransferível. Eu posso falar da minha experiência para você, mas se você não vivenciar da sua maneira a sua experiência, pode não funcionar, porque o que serve para mim pode não servir para você. Eu posso lhe dizer, eu enfrentei assim, mas com você pode ser diferente. E a superação é um fortalecimento íntimo, e também isso constitui aquele progresso individual. E esse progresso, ele vai ser exigido de você em todas as circunstâncias. Porque se você passa por um processo e você não se fortalece com isso, provavelmente você não aprendeu. É o que nós falamos há pouco tempo, agora, e o ano passado se questionou muito isso, e a gente percebe que muitas pessoas não aprenderam e outras aprenderam de maneira muito dura, sobre quando a gente falava do novo normal. Vem um novo normal. E percebemos que para muitas pessoas nunca vai existir um novo normal. Vai ser sempre as mesmas atitudes e postura de antes. Por quê? Porque elas não conseguem entender esses setores da vida. Não conseguem entender, como o Karen falou, o ciclo de vida. Algumas pessoas modificaram, algumas pessoas aprenderam de maneira muito dura e outras pessoas continuam levando do mesmo jeito, da mesma maneira. E aí que entra a questão. Quando você já tem uma maturidade, você vai saber, como eu falei anteriormente, em que setor da sua vida o processo está acontecendo. Que na realidade são umas expressões e é uma realidade interna. Nós enxergamos fora de nós, mas são realidades internas, exatamente isso. O nosso interior interage com o exterior. Para ficar mais claro, Haroldo traz um exemplo que é muito interessante, falando um pouco sobre isso, que é o seguinte: em algum momento nos diferenciamos da matriz materna, saindo do útero, e agora temos um ego para gerir. Em determinado período, desenvolvemos nosso organismo biológico
e agora temos um corpo físico para administrar. Olha a mudança. Você só estava gerando, sendo um organismo biológico, e passa a ser um corpo físico. E um trecho dessa jornada, vamos adquirindo aquelas habilidades de nos relacionar afetivamente com os outros. E passando o tempo, vamos construindo um relacionamento, ou seja, uma relação amorosa para cuidar com todos que passam na nossa vida. Ele diz assim, que uma vez que a pessoa tenha compreendido essa realidade, poderá iniciar o trabalho de mapeamento de territórios, ou seja, aquele que eu falei, nós somos setores, e para melhor entender cada território que nós temos, nós precisamos ter um certo conhecimento da nossa realidade, ou seja, do nosso sentido de vida. E aí teremos mais proveito de um modo mais profundo e significativo. Não é mais como alguém que simplesmente explora o exterior, mas sim alguém que mergulha na sua própria intimidade. Quando a gente fala assim, né, uma pessoa que mergulha só no exterior e mergulha só faz um mergulho mais profundo na sua intimidade, isso em todo o setor da vida. Quando você começa a ter uma compreensão do que você está buscando, do que você está querendo, tudo é diferente. Se você era mais novo e faz uma viagem, eu vou à praia, você só pensa às vezes em aproveitar aquele momento de banho de mar relaxante. E aí eu paro e te pergunto, aonde está a diferença entre você sair de um estado para o outro e ir numa praia? Porque praia pode ter mais bonitas, lugares mais desertos, pode ter lugares mais movimentados, lugares não bem cuidados, mas a praia em si vai ser sempre uma praia. Um banho de mar vai ser sempre um banho de mar. Mas quando você já está mais amadurecido, não é mais só um banho de mar. É uma percepção mais profunda de tudo que está ao redor. Nós não somos mais os mesmos de um tempo atrás. Quando você tem a percepção mais ampla, você olha a vida de maneira diferente. Você ouve uma música de maneira diferente. Você vê um acontecimento da vida com um olhar muito mais amplo, um olhar diferente. Você assiste um filme e seu olhar é diferente. Tudo muda. E agora eu vou botar um quadrozinho para vocês verem. Quem vai estar no celular vai estar pequeno, não vai conseguir enxergar direito. Mas é importante, é só para a gente fazer uma exemplificação do que Haroldo fala. Ele traz um mapa chamando do mapa de setores da experiência humana, que existe 12 setores da vida, como eu falei anteriormente. E esses 12 setores, qualquer pessoa pode se encaixar. Qualquer pessoa vai se ver em cada momento e situação. E desses 12 setores, ele dividiu os 12 setores em 3 partes, cada parte com 3. E ele dividiu as partes, como vocês podem observar no quadro, o seguinte: um primeiro setor, que é o setor pessoal, o segundo setor, que é o setor interpessoal, e o terceiro setor, onde se encontra o setor social. E ele começa no sentido anti-horário, falando que o primeiro setor, que está no setor pessoal, é aquele setor da persona, da identidade. Eu não vou fazer essa explanação sobre cada setor, não, porque senão a gente ia gastar um tempo muito longo. Eu só vou fazer uma leitura e depois eu convido a vocês a ir fazer essa busca para conhecimento maior, para você se identificar melhor
na sua vida para lidar com cada momento, com cada dificuldade. No setor pessoal se encontra outros 4 setores, que é o setor da persona, da identidade, o segundo setor, que é o setor do corpo, onde se fala das posses dos recursos e valores, o terceiro setor, que é o setor da mente, onde tem as interações, o quarto setor, que é o lar, onde se encontra família, etnia e cultura. E aí você passa por segundo quadrante, que é do setor interpessoal, onde está no quinto setor o ateliê de obras, frutos e filhos. O sexto setor, que é a oficina de escola técnica, é interessante. O sétimo setor é onde está o casamento, no sentido de sociedade e associações que nós fazemos. E até Haroldo, quando ele vai trabalhar, tem uns vídeos dele no YouTube que ele fala sobre esse setor da experiência, e ele trabalha sempre em duplas. E ele trabalha o primeiro setor do setor pessoal, que é o da persona, com o sétimo setor do setor interpessoal, que é o casamento. E ele trabalha assim os 12 setores trabalhando em duplas e não necessariamente estando no mesmo setor. São setores diferentes e cada item ele vai trabalhando, fazendo uma correlação. É muito bom. E aí a gente entra no oitavo setor, que ainda está no setor interpessoal, que é o setor, a casa de câmbio, de permutas. São as nossas trocas, aquelas permutas que nós fazemos na vida, o toma lá da cá que nós fazemos, não no sentido do pejorativo, que sempre a gente faz uma troca, né? E aí entra o setor social, no nono setor, que fala academia do ser. O décimo setor, que é da profissões e das vocações. Aí entra as organizações e as instituições. O 11º setor, que é os grupos sociais, ou seja, os nossos amigos. E o 12º setor, que é o altar. E o altar, que se vocês me permitem, é interessante a gente ver que o altar não é da maneira que a gente imagina que o 12º altar é o setor das relações íntimas, não. E ele fala que o altar é o ambiente onde nós buscamos a comunhão e a transcendência, o ambiente no qual exercemos a nossa religiosidade e espiritualidade. É a área onde nós sacrificamos em favor de uma causa humanitária, ou seja, o nosso aperfeiçoamento emocional e o aprimoramento da alma. Então, meus irmãos, por mais tempo que eu passasse aqui, não daria para a gente poder trabalhar cada setor desse de maneira separada e diferenciada. A gente precisaria de muito tempo para decorrer. Esse é só um pequeno aperitivo para a gente buscar entender mais como funciona a nossa vida, como funciona o nosso íntimo, como nós lidamos com essa bússola e o leme que nós queremos ter. Como é que nós fazemos para ter essa compreensão do item que eu falei? Que direção eu quero tomar? Eu espero que tenha sido agradável para vocês essa conversa que nós tivemos essa manhã, que possamos tirar o maior proveito dessa tarde, desculpe, que são várias palestras que nós vamos gravando, que possamos tirar melhor proveito nesses momentos que nós estamos em distanciamento, para compreender cada vez mais o nosso sentido da vida, a nossa direção, a nossa bússola e o nosso leme. Uma boa tarde a todos, que possamos agora nos preparar para a parte seguinte do atendimento espiritual. Muita paz a todos, até o nosso próximo encontro.
E assim, depois dessa nossa conversatória, que possamos ir ao nosso atendimento espiritual. Já convidando aos irmãos que se encontram em tratamento, que possa colocar uma garrafa com água e todos nós um copo com água, para que os irmãos espirituais possam fluidificar. Se assim desejarem, pode se recolher a um lugar mais silencioso, se desejar, possam se deitar e fazer o seu convite aos irmãos espirituais para esse atendimento nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, convido a elevar os nossos pensamentos, que possamos agora trabalhar a nossa respiração para entrarmos em harmonia e em sintonia com esses atendentes fraternos. Convido que possam nesse momento ouvir a música, relaxar um pouco e trabalhar sua respiração. Puxando o ar, segurando um pouco e soltando lentamente. Percebendo o seu corpo e fazendo o relaxamento necessário. Respira mais uma vez. Segura o ar e solta lentamente. Ouvindo a melodia e relaxando. Se permitindo a esse contato espiritual. Mais uma vez, relaxe. E agora que estamos mais relaxados, se veja saindo do seu corpo, saindo da sua casa e indo a um lugar mais sereno, mais tranquilo. Nós costumamos dizer que todos os baianos gostam do mar. Então, se veja chegando numa praia isolada, onde só vai estar você e a beleza natural. Veja o mar sereno, tranquilo, areia alva, uma mata circulando e você chegando nesse ambiente lindo de paz. Se permita ouvir ao som do mar, ouvindo a onda lentamente batendo, aquela suavidade que é a água chegando. Porque nesse momento é só você e a natureza. Nenhum barulho exterior chega até você. É só a beleza e a contemplação divina de estar num lugar maravilhoso como esse. Caminhe um pouco. Sinta a areia úmida, fria, massagear a sola dos seus pés. Caminhe, relaxe, sinta a água chegar até os seus pés, uma água mais fria, que chega a arrepiar o corpo quando ela toca nos seus pés e você sente a vibração da água em lhe ajudar. Um banho de mar é sempre um grande passo, onde você consegue se esvaziar e sentir as boas energias da natureza. Ouça o vento batendo nas flores, batendo na mata, batendo nas árvores, nas folhas. Aquele barulho suave que te acalma, que lhe tira do seu momento de ansiedade, de agonia e te leva à paz.
Aproveite. Enquanto você faz isso, se torna mais fácil os atendentes trabalhar no seu corpo. Porque ele tem a certeza que você está num lugar de paz. E você está se permitindo a se perceber. Então ele consegue trabalhar no seu campo, no seu corpo sutil. Aproveite esse momento do silêncio, esse momento que você se encontra nesse ambiente, a conversar com seu anjo guardião. Ele vai conseguir te ouvir melhor. Fale do que está lhe afligindo nesse momento, mas fale com o intuito só de se esvaziar e não de reclamar do que te acontece. Porque existe uma diferença em se esvaziar e do reclamar. E é o que nós não precisamos fazer agora. Entrar nas nossas queixas, nas nossas lamentações, mas sim, só esvaziar um pouco. E agora que nós já nos esvaziamos um pouco, que já recebemos as bênçãos do alto, vamos nos preparar para retornar ao ambiente onde nós estávamos anteriormente. Vamos voltar, percorrendo o caminho de volta e voltando onde nós estávamos. Que possamos nesse momento voltar a sentir o nosso corpo, sentindo o ambiente onde nós estávamos anteriormente. Movimente um pouco o corpo lentamente para tomar conta novamente de nós mesmos. E agora lentamente que você começou a se movimentar, abre os olhos lentamente e se perceba. E que possamos agora agradecer a esses irmãos espirituais que estiveram conosco, atendendo a essa nossa solicitude. Agradecendo ao Pai Maior por esse momento, por esse encontro. Que possamos a partir de agora estar mais em paz, mais em luz. E assim, meus irmãos, vamos encerrando o nosso encontro dessa tarde, dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de muita paz, de muita luz. Uma boa semana a todas, um beijo no coração, até o nosso próximo encontro.